Estamos de volta com Fala Amanhã. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de reforma da Previdência ontem. Como você viu há pouco, no Espírito Santo no ar, a sessão teve bate-boca e recuo na idade de aposentadoria dos agentes penitenciários. Apesar das mudanças no projeto, o governo ainda prevê uma economia de mais de 600 bilhões de reais em 10 anos. Diante de toda essa discussão, quem está perto da idade de se aposentar começa a se perguntar: será que eu me aposento logo? Será que tenho direito? Vale a pena buscar aposentadoria proporcional? Quando entrar com processo no INSS? Esse é o nosso assunto com o economista Eduardo Araújo e também com o advogado previdenciário Daniel Monteiro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com os senhores? Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Pois é, as pessoas estão meio, pensando assim, e aí, será que eu já me aposento logo? Não fico esperando essas mudanças na Previdência? O que o senhor diria para essas pessoas que têm essa dúvida, doutor? Primeiro momento tem que analisar se essa pessoa ela já tem o direito adquirido a essa aposentadoria, se ela se encaixa nesse perfil para poder se aposentar. O segundo ponto, se ela está inserida numa regra de transição, que tem alguns requisitos básicos, como, por exemplo, a mulher tem que ter no mínimo 53 anos de idade para estar inserida e o homem 55. E, por último, caso essa pessoa não esteja inserida nem no direito adquirido, nem na regra de transição, de fato ela vai ser atingida por essa nova lei, essa nova aplicação da lei, independentemente de se realmente tinha ou se gostaria de se aposentar com mais brevidade. Essa regra de transição são aquelas pessoas que vão se aposentar num período específico, né? Isso, são pessoas, por exemplo, mulheres com 53 anos de idade e homens com 55, isso para pessoas que já estão no regime geral da Previdência Social. E que tem um pedágio a ser aplicado, ou seja, um acréscimo no tempo que faltava para que se aposentem com as regras atuais, de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ou a regra 85-95. Então, elas não vão ser atingidas por essa reforma da Previdência, caso seja aprovada. Exatamente. Claro que existem pessoas que estão num patamar próximo de um ou de outro que precisam avaliar, até porque a mulher com 53 anos e um homem com 55 anos de idade, não estando, por exemplo, na regra do 85-95, que é uma regra que exime o beneficiário da incidência do fator previdenciário, que é um redutor natural, então essas pessoas elas têm que analisar, procurar um especialista exatamente para saber se vale a pena esperar, se tem a expectativa de fato, o que tem que ser analisado principalmente se querem continuar trabalhando ou se já querem se aposentar, considerando essas reduções naturais na lei atual. Eduardo, por que é necessário fazer essa reforma? Hein? Na verdade, a população, 70% dela é contra essa reforma da Previdência. É natural que a gente tenha aí problemas de corrupção, de certa forma... O argumento é justamente esse, que boa parte do dinheiro arrecadado acaba sendo destinado à corrupção, E agora quem vai pagar a conta são os... Exatamente, a população. Existe esse problema da corrupção que precisa ser combatido, desvios de recurso público, algumas despesas do setor público têm que ser enfrentadas, mas a questão da reforma da Previdência, eu diria que ela é um assunto de Estado, de interesse do Estado, e que precisa ser tratada. A não se fazer isso, você também teria que pensar na possibilidade de elevação de impostos. Então, uma questão de escolha, porque quando a gente olha para as contas do setor público, o ano passado tem um fato de 55 bilhões de reais de déficit primário, que a gente fala, sem considerar receitas e despesas não financeiras. Aí, para quem está em casa, vai entender, o que é 155 bilhões de reais? Se pensar que o Estado do Espírito Santo, se pegar o somatório de toda a renda, de salários que são pagos, dos aluguéis, enfim, toda a renda, impostos que são cobrados durante um ano, se a gente pegar isso tudo e entregasse para o governo federal, não seria suficiente para pagar essa conta de 155 bilhões, porque o Estado tem um PIB anual em torno de 130 bilhões de reais. Então, de fato, tem um problema de déficit das contas públicas e que algumas pessoas, quando olham para a reforma da Previdência, falam que a reforma da Previdência não tem déficit, que aí começam a avaliar, fazer uma consideração de que há algumas receitas que deveriam ser incluídas na conta da reforma da Previdência. O governo, por outro lado, faz uma resposta de que, olha, se for para poder incluir essas receitas, a gente também tem que incluir algumas despesas da parte de assistência social. E aí, no final das contas, acaba, quando a gente olha para o orçamento público, de fato tem um buraco das contas públicas que precisa ser resolvido.
E que para quem tem casa entender sobre isso, é porque há uma escolha, né? Se a gente não resolve o problema da Previdência, a gente acaba também deixando de destinar recursos que poderiam ser aplicados para investimento, para saúde. Então, é de fato um problema que precisa ser enfrentado por todos. Tá certo. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente da Geni Azevedo. Ela é mulher, claro, obviamente, Geni. Tem 49 anos e mais ou menos 28 anos de contribuição. Gostaria de saber assim, se é interessante tentar me aposentar proporcionalmente ou esperar as novas regras. Considerando o tempo de contribuição dela e a idade, existiria a possibilidade. A grande questão é o seguinte, é aquilo que eu falei no começo. O que precisa ser avaliado são as contas, porque a pessoa, quanto mais jovem ela é, e até um tempo de contribuição, eu não diria o caso dela reduzido, mas um tempo que não é suficiente, por exemplo, para aposentar por tempo de contribuição integral, isso daí trará um redutor natural, o fator previdenciário, que no caso dela pode inclusive estar aquém do que a nova regra vai ser aplicada. Então, ela pode ter um valor de aposentadoria muito pequeno, por exemplo. Exatamente. Então, de repente, até valeria a pena ela esperar. Sim, porque esse fator previdenciário pela conta é uma fórmula que foi feita, né, na legislação. Ele é, vamos dizer assim, ele é cruel na hora de fazer a aplicação desse índice, né, com pessoas jovens. Porque no somatório, as coisas que acrescentam ao valor são idade, tempo de contribuição. Então, se a pessoa tiver reduzida esses dois requisitos, fatalmente ela terá uma redução bem significativa no valor do benefício. Tem também a pergunta da Lorena aqui, ó. Tenho 62 anos e falta apenas 12 meses para eu me aposentar. Vou pedir já? O que eu faço? É a Célia, de Cariacica, que mandou pra gente. Primeiro, 12 meses nós não temos a certeza absoluta, mas provavelmente essa lei vai estar entrando em vigor. Mas ela só vai ser aplicada a partir do momento que é aprovada, com todos os requisitos. Ela tendo a idade, o direito adquirido, que é o caso dela, ela já tendo isso, ela se aposenta normalmente com a regra anterior. Então ela não precisa pedir anteriormente, por exemplo. Ela não precisa se antecipar se o direito dela já está garantido. E se ela estiver na regra de transição, naturalmente... Acho que provavelmente ela não cairia no pedágio nesse caso, né? Considerando, precisa ser considerado. No caso dela, por idade, ela já teria idade suficiente para se aposentar com, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, que são 180 meses, né?